Deuteronômio, capítulo 6. O grande mandamento. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica, onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Aviso contra a desobediência. Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dele. Não adorem outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor, nosso Deus, nos deu estes mandamentos e estas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas estas leis e sempre temer o Senhor, nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas estas leis que o Senhor, nosso Deus, nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Salmo 89. Louvor ao Todo-Poderoso. Poesia de Etã, o Israelita. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste: eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles, és temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas, tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com a tua grande força derrotaste os teus inimigos. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso! Como é grande a tua força! A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam, porque és bondoso. A promessa de Deus a Davi. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso. Por tua bondade nos fazes vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o santo Deus de Israel, que nos deste o nosso rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: eu ajudei um soldado famoso, dei a autoridade a um homem que escolhi no meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele, o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam.
Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: Tu és o meu pai e o meu Deus. Tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho. Farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei, e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas, se os seus descendentes desobedecerem a minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados e os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas, jurei pelo meu santo nome, que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes, e enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. A derrota do rei. Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolheste. Tu o abandonaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança que fizeste com o teu servo e jogaste a sua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da sua cidade e arrastaste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo o que ele tem e os seus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e o cobriste de humilhação. Pedido de libertação. Até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles o insultam. Louvemos o Senhor Deus para sempre. Amém. Amém. Isaías capítulo 34. Deus castigará as nações. Venham nações e escutem, reúnam-se povos e prestem atenção, que a terra inteira escute e que ouçam todos os que nela vivem. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele já os condenou à morte e à destruição. Os mortos ficarão onde caíram e o mau cheiro se espalhará por toda a parte. Rios de sangue descerão das montanhas, o sol, a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como a página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu como caem as folhas da parreira ou da figueira. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição e com a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos, que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bosra. Com eles também serão mortos os bois selvagens, os bezerros e os touros novos. A terra ficará encharcada de sangue e o chão ficará coberto de gordura. Pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor, o dia em que ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Os rios de Edom vão virar piche, a terra vai virar enxofre, o país inteiro queimará como piche, o fogo nunca se apagará e a fumaça não parará de subir. O país ficará arrasado para sempre, e nunca mais ninguém passará por ele. Corujas e corvos serão os donos do país e construirão os seus ninhos por toda a parte. O Senhor fará com que o país seja de novo um lugar vazio, sem nenhum ser vivente, como era no começo da criação do mundo. Edom não terá um rei para governá-lo, e ali já não existirão mais autoridades. Espinheiros crescerão nas mansões, o mato tomará conta das fortalezas. Edom será um lugar onde viverão raposas e avestruzes. Os gatos do mato e outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Ali as corujas farão os seus ninhos, porão ovos e os chocarão, e abrigarão os filhotes debaixo das suas asas. Ali também os urubus se juntarão, cada um com os seus companheiros. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Todos estarão lá com os seus companheiros. Pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu espírito as ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom entre elas, e dará a cada uma a sua parte. Ali elas viverão por séculos e séculos, e aquela terra será delas para sempre. Apocalipse, capítulo 4. Adoração no céu. Depois disso tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso.
Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem.